gente tava falando de quê mesmo? Sei lá. E a minha trajetória na gastronomia é bacana falar, porque a minha segunda formação. Sou formado em Direito, turma de 2004, 2005, lá do DF, onde eu trabalho hoje. Esse gosto pela cozinha ficou adormecido. E aí, em 2008, eu perdi minha mãe. É algo que mudou muito a minha vida. E eu me lembro muito que uma das últimas conversas que a gente teve, ela falou assim: Henrique, olha, eu acho que você tem que mudar de área, você tem que mudar de área. E pouco depois ela faleceu. E aquele negócio ficou martelando na minha cabeça. Até que eu tive uma conversa muito séria com a minha esposa e com o meu irmão. E aí eu tive o apoio deles para começar a cursar gastronomia em 2008. Passei num processo seletivo antes da Copa para ser professor, instrutor, né, lá do Senac. Em setembro, se não me engano, eu fui chamado. Aí comecei, aí dei curso de salgadeiro, pizzaiolo, mas era o curso todo. Auxiliar de cozinha, cozinheiro, eu fui professor do curso de cozinha do Senac muito tempo. Até que em 2018, quando eu estava terminando o mestrado, apareceu a chance de dar aula em universidade, aí começou. Começou e em 2020 entrei no UDF, na pandemia entrei no UDF e estou lá até hoje. Então, são coisas que vão acontecendo na tua vida que tu não sabe o porquê. Tu tem que estar ali naquele momento e as coisas vão se desdobrando. Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê e Receita. Eu sou o JP e estou aqui na Prod Cumaru, a nossa produtora. E se você não conhece a Prod Cumaru, já segue no Instagram e no YouTube, que é onde está alocado o nosso podcast. Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa muito legal, o Peba Maior da Universidade UDF de Brasília, meu amigo, professor Henrique Marques, coordenador do curso de gastronomia. É um prazer ter você aqui. Imagina, JP, tamo junto. Um prazerzão estar aqui contigo. Meu grande parceiro aí do hambúrguer, o cara que manja dos Paranauê, tudo do hambúrguer, o Peba Maior do hambúrguer de Brasília. Valeu aí pelo convite. É isso, velho. Tamo começando aqui mais um programa. E, Henrique, eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, como que a gastronomia entrou na sua vida, né? Massa, você é de Recife, como você chegou aqui em Brasília. Fala um pouco aí pra gente. Cara, eu vou falar, minha história é bem longa, hein, JP? Se eu estiver falando demais, tu me interrompe aí. Não, mas olha só. Qualquer coisa a gente corta. Bom, meu nome é Henrique Marques, eu sou professor de gastronomia, sou cozinheiro e professor de gastronomia com muito prazer, muito orgulho. Como o JP falou, sou de Recife, sou nordestino, mas moro aqui em Brasília desde moleque, desde 8, 9 anos de idade. Meus pais vieram pra cá e, na verdade, eu nunca morei em Recife, né? Eu morei em São Paulo, depois vim pra cá, só eu nasci mesmo lá. Mas sou pernambucano, bairrista, né? Mesmo não morando lá e não vivendo lá, nunca morei, como eu disse, vim pra Brasília muito Galera novo. de Recife tem um ego meio... Tem inflado, né? Isso eu não perdi, confesso. Porém, sou brasiliense hoje de alma e coração, assim, aqui constitui minha família, desenvolvi meus projetos pessoais e minha família toda mora aqui hoje. E a minha trajetória na gastronomia é bacana falar, porque a minha segunda formação. Eu sou formado em Direito, em 2000, na turma de 2004, 2005, lá do DF, onde eu trabalho hoje. E aí... o DF antigamente era uma faculdade, assim, era uma faculdade... Bem de direito mesmo, né? É a faculdade mais antiga, né, particular do Distrito Federal, só que ela tinha poucos cursos, era Direito, Administração, Economia e Contabilidade, se não me engano, eram esses 4 cursos. E aí eu tava muito perdido quando eu fui fazer vestibular, lá em 99, e aí, cara... calhou assim, eu passei em odontologia, pra tu ver como eu tava perdido, odontologia, eu me lembro que eu pensei em fazer fisioterapia, aí geografia, jornalismo, e aí tinha passado em Direito, é aquela coisa, mora em Brasília, não sabe o que quer fazer, vai fazer concurso público depois, nananana. Fiz Direito. Acabou que foi bom ter feito o curso de Direito, porque eu fiz grandes amigos, né, durante essa trajetória. Conheci a minha esposa também nesse percurso, porque ela não é do Direito, mas eu trabalhei com a mãe dela. E aí então, conheci... se você for preso, tem um monte de advogado para te tirar da cadeia. Tem um bocado de gente aí. Eu espero, né? E aí conheci minha esposa nesse meio do caminho. Mas assim, a gastronomia sempre estava ali na minha vida presente. Quando eu era criança, eu sempre fui gordinho, sempre adorei comer. E quando eu era moleque, eu não sei se tu lembra,
mas tinha um programa que eu era apaixonado, que era a Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Sim. Não sei se tu lembra. E era lá na Band, passava, eu chegava da escola, meu irmão, era uma loucura lá em casa. Tinha uma televisão no quarto, aí meu irmão, a gente corria pra ver quem pegava essa televisão primeiro, que era assim antigamente, né? E aí, quando eu pegava o gordinho, né? Chegava, do gordinho do pé torto, chegava primeiro era pra ver a Ofélia. E aí, cara, eu comecei a... Gostava de cozinhar, minha mãe nunca foi boa cozinheira. Isso aí, acho que isso é bem diferente da minha família. Minha mãe nunca gostou de cozinhar, meu pai muito menos. Então, referência em casa referência mesmo, em casa era minha avó quando eu viajava para Recife. Sim. Porque ela, apesar de dizer que não gosta de cozinhar, ela cozinha muito, ela é viva ainda, então ela gosta muito de cozinhar, tem umas receitas lá que são bacanas demais. E aí... comecei a desenvolver isso, né? Minha mãe trabalhava o dia todo, meu pai também, e aí ficava eu e meu irmão em casa, quando a gente ficava em casa, né? E aí falava, vamos cozinhar. E tanto eu e meu irmão, a gente adora cozinhar. E esse gosto pela cozinha ficou adormecido, até que quando eu me formei, trabalhei um tempo ainda com direito, tentei passar em concurso público, tive uma filha, e aí em 2008 eu perdi minha mãe. Né, isso eu gosto de falar também porque é algo que mudou muito a minha vida, a minha percepção de... Eu já tinha perdido meu pai, ou seja, só ficou eu e meu irmão aqui em Brasília. Então, meu pai faleceu em 2002, 2003, minha mãe faleceu em 2008. E eu me lembro muito que uma das últimas conversas que a gente teve, ela falou assim, nossa, eu estava muito frustrado com o direito, muito frustrado mesmo. E ela estava vendendo uma casa e ela falou assim, Henrique, olha, eu acho que você tem que mudar de área, você tem que mudar de área. E pouco depois ela faleceu. Coisas de 2, 3 meses depois ela faleceu. E aquele negócio ficou martelando na minha cabeça. Até que eu tive uma conversa muito séria com a minha esposa e com meu irmão. E aí eles falaram, cara, não dá mais para você ficar nessa sua área, nessa sua vida. Eu acho que está na hora de você buscar um outro caminho. E aí eu tive o apoio deles para começar a cursar gastronomia em 2008, lá no IESB. E aí eu me formei no IESB. E aí começou a trajetória. Eu botei na cabeça, JP, que desde o primeiro semestre do curso eu ia viver de gastronomia. Então, quando eu entrei, eu me lembro que eu fui bater de porta em porta de restaurante aí para conseguir estágio. E aí eu meti as caras e entrei como estagiário e aí começou a minha trajetória. E aí foi desse momento mesmo, assim. Eu tive essa grande ruptura familiar, né? Eu acho que o direito também te deu muita disciplina para isso, né? Assim, para você já enxergar o curso de gastronomia com outros olhos, né? Sim, eu cheguei lá, eu era muito diferente do... Apesar de, assim, na minha turma tinha um perfil bem diferente, bem heterogêneo, não tinham tantos jovens, eram pessoas mais maduras. Mas, assim, muitos não... Acho que da minha turma só eu e outra pessoa trabalhamos na área, sabe? Então, isso... para mim foi um grande diferencial porque eu levei muito a sério aquilo. Eu fui um ótimo aluno dentro do curso de gastronomia e para mim foi muito importante ter esse curso porque eu já comecei, como eu te falei, 2008 eu tinha 26 anos, já não era mais menino, né? Sim. Já tinha uma filha e eu botei aquilo na cabeça que eu precisava viver daquilo, senão se eu continuasse no direito, eu sempre falo, possivelmente... Ou eu tinha tido um infarto... Você chegou a trabalhar em escritório, fazer audiência? Trabalhei como estagiário em escritório. Nunca tive escritório, assim, nunca trabalhei mesmo, mas fui estagiário em escritório. Fui estagiário muitos anos na Justiça Federal. Trabalhei com muita gente aqui bacana da cidade. Mas, assim, eu era muito frustrado, muito frustrado. Botar um terno, pra mim, era uma tortura. Tanto é que depois, quando eu vi que o negócio realmente eu tinha mudado de profissão, dei todos os meus ternos. Hoje eu não tenho nenhum terno, não tenho nenhuma gravata. Vai para um casamento, para um velório, aluga, tô enrolado, né? Nem alugo, nem vou. nem vou de terno, as pessoas já sabem. Grande, né? Foi grande, assim. Então, todo mundo quiser dar uma gravata aí pro professor Henrique de Natal... Não, se for engraçado, eu uso. Se for de uma salsicha, um pepino, né? Agora, antigamente tinha mesmo, né? Do agora, se for para usar como advogado, Deus me livre, não quero mesmo. Como eu falei, tenho amigos advogados, acho uma profissão muito bacana, mas para mim não fez muito sentido e assim, acho que por ter no meio do percurso também perdido meu pai e minha mãe nesse meio do caminho também me causou um grande problema, sabe assim? E era uma coisa que eu me frustrava muito e aí a gastronomia me abriu a cabeça, assim, de verdade. Ser do jeito que eu sou muito descontraído, você me conhece, você sabe que eu não paro quieto um minuto. Então, às vezes, me comportar dentro de um escritório, me comportar dentro de um tribunal, era muito difícil. Me comportar, assim, sem fazer brincadeira, né? Eu tenho um apelido de infância,
E quando me encontrava nos tribunais, falava, fulaninho de tal. Eu vou daqui a pouco eu falo. Apelido. Pô, tá me chamando disso aqui. E aí eu ficava assim retraído, né? Porque é um ambiente muito, o ambiente muito não sério, né? E outra coisa, né? Eu, né, tive... Né, pessoas amigos meus, enfim, familiares que também cursaram direito e são advogados. O direito, às vezes, ele é muito ingrato, né? Porque às vezes você tem que contornar algumas coisas e omitir umas coisas, né? A gente, né, não gosta de falar que advogado tem que mentir, mas você tem que ter... tem que ter o jogo, né, de cintura, né? A malemolência. Eu acho uma profissão maravilhosa, que nem eu falo sempre. Mas pra mim não faz sentido, né? Pra mim eu sou um cara mais hiperativo, eu acho mesmo. Então não consigo ficar parado, não consigo ficar na frente de um computador pra mim pensando. Por mais que eu goste de estudar, de escrever, tem que ser algo que me dê muito prazer. Isso é diferente a criação do texto, mas... né? Ainda mais um texto denso, que é o texto jurídico, para uma criação é muito amarrado, de um prato, de um negócio, né? De um conceito. É uma coisa muito mais... Exatamente. No direito é muito amarrado, né? A gente tem que seguir as diretrizes legais, as normas jurídicas. E aí, isso tudo, de certa forma, me incomodava. E aí a gastronomia foi muito importante para mim, porque no momento de muita dificuldade mesmo, eu tive apoio da minha família, né, da minha esposa, do meu irmão e da minha filha, que tinha... Ela nem sabe disso, ela fez 19 anos agora, mas ela foi muito importante. Quer dizer, ela sabe que eu já falei para ela, mas ela foi muito importante, porque ela me deu uma força que eu não sabia que eu tinha, de tentar chutar tudo pro alto mesmo, e recomeçar. Né? Recomeçar numa profissão que é muito desvalorizada ainda aqui no Brasil. Que quando eu fui fazer vestibular, lá em 99, eu cheguei a pesquisar as faculdades de gastronomia, tinham pouquíssimas em São Paulo, né? E naquele período, jamais... Brasília só o IESB, né? Nem em 99 não tinha. 99 não tinha. Não tinha nenhum aqui em Brasília, nem o Senac tinha. Eu lembro que o IESB chegou com muita pompa, né? Porque, assim, botou uma cozinha muito profissional e tudo, então já trouxe aquele, vamos dizer assim, aquele glamour que atrapalha o mercado um pouco, né? Sim. Que mostra uma realidade que não existe na cozinha, né? Cara, mas assim, eu acho que o IESB, para mim, foi muito importante. Sim. Né? Muito importante porque, realmente, a estrutura é grandiosa, né? A estrutura é grandiosa, os professores são muito bons. E, para mim, naquele momento, foi muito importante ter essa base, né? Porque eu não sei de qual outra ferramenta eu teria para começar dentro da cozinha. Henrique, você poderia ter trabalhado em restaurante. Cara, mas... Pensa assim, um cara que era formado em direito, com filho, com família, fala, não, vou largar tudo. Não tinha dinheiro para montar um restaurante, não tinha dinheiro para montar uma lanchonete, né? E não tinha dinheiro para montar nada. Era isso e isso. Ó, faz esse curso, vê se é isso que tu quer. E aí tu mete as caras. E foi assim que começou. Cara, eu devo muito a essas pessoas, assim, ao meu irmão, a minha família, a minha filha, que me mostraram esse caminho, essa oportunidade que a gastronomia me deu, e agradeço muito aos professores do IESB. A gente sabe dos problemas de instituições de educação, né? Eu, como professor hoje, como coordenador, a gente sabe que o aluno vem com expectativa totalmente diferente do mercado, né? A gente sabe desses problemas, desses gargalos, e eu hoje, como professor, passado esse tanto de tempo aí, eu tento mostrar para o aluno que a realidade do mercado é totalmente diferente, né? Porque se a gente... melhorou muito, né? Hoje os cursos de gastronomia, eles são muito mais pé no chão, né? Sim. Não que não seja importante, eu entendo isso que você está falando. Assim, o acesso que você teve, a qualidade de equipamentos, forno combinado, Sim. ingredientes, né? Enfim, que jamais você iria trabalhar em restaurante, lagosta, né? Outras coisas que a gente sabe que tem no curso. Mas, por outro lado, não tinha ainda assim um pé no chão como tem hoje, né? Era bem diferente. Eu, inclusive, o primeiro estágio que eu arrumei foi logo no primeiro semestre, como eu falei. Foi no estágio num restaurante que existia no Lago Norte, ali no Ceará do Lago Norte. E eles estavam procurando um estagiário, era assim, o JP. E aí eu agradeço essa estrutura. Mas assim, se fosse um outro moleque mais novo, talvez esse dava um tilt na cabeça dele. O estágio era assim, ó, procura estagiários para trabalhar num restaurante que saibam mexer no forno combinado. Porque aquele período... Cara, a galera da produção não sabia mexer. Hoje em dia o povo não sabe. Não sabe, então imagina aquele período. Aí eu fui cara de pau, eu peguei, cara, primeiro semestre, eu não tinha mexido em forno combinado, nada. Era bem, o forno combinado era meio que assim, ninguém mexe. O primeiro semestre é assim, muita teoria, né? Conta mais da história da comida e tal. Você vai pra prática ali mais pra frente, né? Depois, um período. Né? E aí eu fui pra esse restaurante. Você sabe mexer no forno combinado? Mas sei. Aí fui, mexi lá, pá.
Pronto. E assim foi que eu consegui o meu primeiro estágio, porque eu sabia mexer no forno combinado. Mas, cara, essa realidade eu acho que ainda existe dos cursos de gastronomia, né? Das pessoas que têm essa visão, mas acho que a gente está melhorando muito. Enquanto professor, a gente melhorou muito. Não, o trabalho que o Seba está fazendo lá no IESB é fantástico, né? E hoje os professores têm mais essa visão. Eu lembro que quando eu estudei cozinha, né? Eu não me formei em gastronomia, me formei pelo Senac, né? No curso de cozinheiro básico e depois fui trabalhar em restaurante. Mas eu lembro que, assim, muita gente fazia gastronomia porque gostava de cozinhar, Sim. porque às vezes era uma pessoa que tinha uma condição financeira melhor. Aí gostava de fazer um almoço de família, porque o curso ainda é muito caro. Ainda é. O preço é mais acessível do que esse período aí. Eu paguei uma fortuna. Eu lembro que assim, ó, na época que o IESB tava assim, que só tinha ele, era mais de R$ 1.000 naquela época. Naquela época, há 15 anos atrás. Então, assim, R$ 1.000 naquela época era dinheiro. Né? Era pique faculdade de medicina, de tudo. Era uma grana louca. E assim, era muito complicado você pagar. Por mais que você conseguisse pagar um pedaço de bolsa, enfim, você fazia um curso daquele patamar, vamos dizer assim. E aí, na hora que você fosse procurar emprego, você entrava num emprego... A remuneração desse tamanho. Isso foi um problema que eu enfrentei, tá? Eu só consegui fazer esse curso porque, cara, é até interessante isso. Por algum problema, eu tive que fazer uma viagem. Eu não perdi as datas de entrar como segundo da graduação, né, lá no IESB. E aí eu tive que fazer um vestibular e fiz esse vestibular. E fiquei em segundo lugar no vestibular. E aí ganhei uma bolsa de 50%. Ainda teve isso, porque eu já estava com dinheiro separado, que era um dinheiro que tinha sobrado do que minha mãe deixou lá pra gente. E aí eu gastei metade dessa faculdade, né? Com essa bolsa que eu ganhei lá do IESB. E aí eu só consegui fazer por isso, cara, que senão possivelmente eu não teria feito, sabe? Porque eu me lembro que quando o IESB chegou aqui em Brasília, eu fui conhecer as instalações. Cara, não tem como. Se você entra numa cozinha de gastronomia, de uma faculdade de gastronomia, seja lá qual for, a pessoa fica encantada. Fica encantada. E aí eu fiquei maluco, só que não atendi as minhas condições financeiras naquele período. Aí depois, com essa coisa toda do desenrolar da vida, eu consegui, né, fazer. E aí foi assim que começou a minha vida, né? Trabalhei nesse restaurante como estagiário, depois eles me contrataram como auxiliar de cozinha, aí foi quando eu larguei tudo mesmo do direito. Cara, tô contratado como auxiliar de cozinha, ganhando isso aqui, né, pagando a faculdade disso aqui, mas é isso que eu quero e tá tudo bem, vamos nessa. Aí logo depois, cara, essas oportunidades foram surgindo. Porque eu acho que isso é uma coisa muito bacana que eu tenho, eu faço... É difícil a gente se reconhecer as qualidades. Eu tenho uma qualidade que eu acho que é importante hoje, depois de tanto tempo, que é de ser extremamente esforçado. De botar uma coisa na cabeça e ir atrás até o final, bicho. Isso aí eu posso... Quebra a cara. De curso, né? E quebro a cara e me lasco todo, mas, cara, eu acho que isso eu acho que é uma qualidade minha, assim, sabe? E aí eu fui trabalhando, não tenho medo de trabalhar, nunca tive, né? E aí fui. E hoje eu tô extremamente feliz, sou extremamente feliz no que a vida me caminhou, né? Porque também não teve nada muito planejado, né? A gente pode conversar aqui, você pode perguntar também à vontade. Mas não teve nenhum planejamento, vou fazer, não. Porque, como eu falei, eu já era mais velho, eu já tinha uma filha, já tinha uma família. Então, eu precisava ter meios para que aquilo, de alguma forma, desse certo, porque eu sabia, pro direito eu não volto. Mas quando as coisas são para acontecer, parece que a gente sente diferente, né? Exatamente. Acho que é canalizar energia, né? Energia positiva sempre. Você me conhece... Você cansado no final do dia, você sente aquela... sensação de dever cumprido, né? E eu acho que você me conhece, os meus alunos conhecem, quem me conhece sabe, eu sou extremamente, por mais, sou extremamente positivo, né? Brinco muito, sou muito alegre, eu acho que por mais problemas, eu já tive muito problema na vida, as pessoas não precisam saber dos meus problemas, eu acho que a gente tem que levar a vida pra frente, pensando sempre que algo bom vai acontecer conosco. E eu sei, né? É muito bonito falar isso, né? Nossa, você estudou, teve oportunidade. Cara, eu sei, mas por mais fácil que a minha vida tenha sido, foi muito difícil.
porque aqui no final, aqui em Brasília, só ficou eu e meu irmão. Né? A minha família toda é toda lá do Nordeste, né? A gente perdeu o pai, perdeu a mãe aqui. Claro, tenho minha família hoje, mas se você parar pra pensar, isso é muito difícil, bicho. Eu com 24 anos, perder pai e mãe, né? Meu irmão também com 22 anos, perdeu o pai e a mãe, e a gente se virar, tocar o barco aqui nessa cidade, pra gente foi... Não foi fácil, mas assim, pensando pelo lado positivo sempre, né? A gente precisa tomar umas porradas na vida para que as coisas melhorem. Foi isso que a gastronomia fez comigo e dentro desse redemoinho todo de confusão, né? Foi isso que a gastronomia apareceu e me puxou pro lado maravilhoso que é da minha vida hoje, de dar aula, de docente, né? De conhecer pessoas como você, como outras pessoas que a gastronomia me deu mesmo, assim. É um grande presente que a cozinha me deu. E aí, durante esse período aí, alguns restaurantes que você trabalhou ainda... Cara, hoje em dia todos estão fechados, mas teve um que me deu uma oportunidade muito boa, muito bacana na época, que era de um amigo meu, o Mário, lá, que estudou comigo lá no IESB. Ele abriu um Empório Albamonte, que era ali na 203, e me chamou para trabalhar com ele, então eu trabalhei um período ali. Aí depois, JP, isso é bem bacana falar, um grande chefe da cidade, que ele tá aqui presente ainda, que é o William Shen, um cara que eu tenho uma admiração gigantesca por ele. Eu falo que é meu pai chinês. Meu pai chinês. Não, é demais. É gente boa Bom demais. cozinheiro, não vale um pastel mordido. Não, tô brincando, meu amigo pra caralho, Shen. Gente boa demais. Aí ele tinha o Babel, fechou o Babel, passou um período na Europa. Quando ele voltou, ele botou um anúncio no Facebook. Procuro cozinheiros, estudantes de gastronomia para fazer uns eventos, assim, remuneração zero, para trabalhar mesmo e para aprender. E aí ele disse que eu fui e mandei. Porra, eu quero trabalhar com esse cara, que eu era fã dele lá do Babel. Adorava o Babel, eu adorava o trabalho dele. Mandei lá um e-mail, acho que era e-mail ou no Facebook, eu não lembro. E, cara, ele disse pra mim depois, a gente é amigo pessoal hoje. Ele fala, Gordinho, você foi o único que respondeu. E, cara, desse e-mail, aí minha vida na gastronomia foi o pipoco do trovão, como eu falo. Porque o William me abriu as portas para trabalhar em eventos com ele. Então, eu trabalhei em alguns, eu não ganhava nada mesmo. Ele falou isso pra mim, não vai ganhar nada, mas vai aprender muito. E eu aprendi bastante. E depois comecei a trabalhar em eventos, ele pagando. Ele começou a pagar, e eu conheci muita gente bacana que está hoje aqui trabalhando. A Genô trabalhava nesse período com essa patota. A Ana Camargo, lá do Iracema, trabalhava também com a gente. O Anderson Yatsumoto, lá do Padim, né, também. Eram nós quatro, assim, que o William chamava para trabalhar. E aí é bem bacana que a gente vê... A Ana que você fala é a Aninha... A Aninha Camargo, né? Do Iracema. Sou fã do trabalho dela. E aí, cara, eu até encontrei com a Ana, a gente falou, cara... Os quatro, né, de certa forma, deslancharam mesmo, né? Então, estão aí no mercado. Isso é muito bacana. E aí, desse convite do Shen, de trabalhar nesses eventos e trabalhando com ele nesses eventos, o Shen, em 2014, ele teve um cargo muito... Pode falar a palavra? Muito foda. Né? Que foi o cargo de ser gerente de alimentos da Copa do Mundo, né? Nacional. E aí, eu me lembro que E aí, eu sabia disso, né? Ele falou, cara, Gordinho, tô indo para a Copa do Mundo. E aí, um tempo depois, eu tô em casa num sábado. No Rio, isso. Ele tava no Rio. Ele tava no Rio, trabalhando pela MET, pela FIFA, né? Que é uma empresa da FIFA. Que acho que nem existe mais, acho que hoje é outro esquema. E aí ele tava lá trabalhando e ele me ligou num sábado, assim, meio-dia, e falou, Gordinho, eu preciso de você, tem uma proposta, eu preciso de você em Fortaleza. Aí eu falei, cara, em Fortaleza, você vai ficar lá, acho que 5 meses... para tocar a Copa do Mundo lá, gerente de alimentos. Aí eu falei, cara, Shen, tu tá ligado que eu tinha experiência já, tinha um pequeno negócio, que era um negócio de entrega de comida em casa, ficava bom, bacana assim, sabe, o movimento. Aí eu falei, Shen, tu sabe que eu tenho um negócio aqui das marmitas, não sei o que. Ele, não, cara, mas vê aí, não sei o que, eu não posso te falar muito, mas se você me der o positivo, aí eu quero que você vá para Fortaleza. Aí desligou o telefone, eu falei, cara, vou conversar. E conversei com a minha esposa, você tá maluco, você tem que ir.
Aí, cara, 5 meses longe de casa, menino pequeno. Tirou férias do E aí, casamento. E aí fui pra lá, pra Fortaleza, e ele me falou, cara, eu queria você em Fortaleza, porque Fortaleza teve um jogo da Copa, que ele teve, a gente atende área de hospitalidade, né, os camarotes. Teve um jogo da Copa, Brasil e México, o jogo acho que era a primeira ou segunda rodada da Copa, que ele em Fortaleza atendeu quase 17 mil pessoas. E aí ele falou que precisava de uma pessoa que eu conhecesse, que eu confiasse. E em você eu confio. Então eu preciso de você em Fortaleza E esse para esse trabalho jogo. foi pré-Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo, na verdade, é só um mês. Só um né? mês, mas a gente teve que fazer todo o pré. Né? Então, a gente tinha que ir lá elaborar os cardápios, as rotinas todas que eram exigidas pela FIFA, que são exigidas pela FIFA. Né? Então, você não pode ter chama, por exemplo, no estádio. Então, você tem que desenhar as cozinhas. O William que fazia esse trabalho de desenhar as cozinhas com um grupo de engenheiros que tinha. Mas, assim, o que equipamento? Quem é que vai... Cara, as pessoas, se a gente não sabe, tem gente que não sabe mexer em forno combinado hoje, naquele período as pessoas não sabiam mexer em forno combinado, que era o que tinha dentro do estádio, não sabiam mexer em frio rápido, ultracongelador, que era o que tinha nos buffets, né? Que a gente fazia, né? a gente fazia o cook and chill, né? E cook and freezer, né? O sistema de cook and chill e cook and freezer. Então cozinhava, resfriava, congelava e depois ia entrando no estádio. Então imagina o volume de comida para 16 mil pessoas dentro de um estádio de futebol, cozinhando em tenda, né? Assim, super bem montado. O Shen fez um trabalho foda com os caras da FIFA, assim. Era quase que uma dualidade ali, né? Vamos Sim. dizer assim, porque ao mesmo tempo que você tava ali com um forno que 300 mil reais, você tava em cima debaixo de uma tenda ali, né? E não era um forno, eram vários fornos, assim, veio tudo da Alemanha, um negócio muito doido, bicho, que eu nunca mais vou ver na minha vida, isso eu tenho certeza, eu nunca mais vou ver na minha vida, aquele volume de comida, aquele volume de cozinheiro dentro de uma cozinha, assim. A Copa tá aí ano que vem, filho. Depois eu vou falar sobre isso. E aí, dessa Copa do Mundo, cara, aí, meu filho, aí quando eu voltei da Copa, foi quando a docência apareceu na minha vida. Sim. Eu falei assim, cara, passei num processo seletivo antes da Copa, para ser professor, instrutor, né, lá do Senac, aqui do Senac DF. Então, em 2013, eu fiz esse processo, fiquei em segundo lugar e só fui chamado em 2014, depois da Copa. Eu cheguei da Copa, voltei da Copa em agosto, se não me engano, julho, final de julho, início de agosto. E aí, foi quando acabou meu vínculo com a MET. E aí, em setembro, se não me engano, eu fui chamado para começar a dar aula lá no Senac. E aí, cara, eu tive que fazer uma escolha também. Ou eu vou para a docência ou eu vou para os grandes eventos. Porque começaram a pintar muitos convites pela essa experiência na Copa do Mundo. E o Brasil, naquele momento, estava bombando de grandes eventos. Me chamaram em 2015 para fazer um evento da ONU em João Pessoa. Aí esse eu consegui ir, porque eram 15 dias, eu consegui uma folga lá do Senac. Eu lembro que até a galera da segurança começou a ter que ter um curso de grandes eventos. Sim, né? era um negócio bem específico, né? Aí eu fui para João Pessoa. E aí tudo, quando eu tô falando várias histórias assim, porque vai tudo encavalando, tudo encavalando. Fui para João Pessoa, trabalhei nesse evento que era o IGF, o Fórum de Governança da Internet, que é da ONU, foi em João Pessoa, muita gente, e quem me chamou foi Shen, né? O William foi também nessa patota. Só que quem nos contratou foi um cara que também... Do ladinho de casa, hein? Do ladinho de casa. A origem da minha família é paraibana, né? Meus pais eram paraibanos. E aí, tanto é que eu fiquei na casa de uma tia, pra tentar ganhar um pouquinho mais. Eu falei, não precisa do hotel, não, eu vou ficar na casa da minha tia. Pode pagar o hotel que eu vou arrumar um bom ali. E aí eu fiquei 15 dias lá fazendo esse fórum, foi muito bacana, conheci pessoas muito bacanas. Aqui de Brasília foi o William, foi o Dedes, que trabalha lá no Superquadra, né, com o Tunico, e eu. E aí eu conheci um cara também que foi quem nos contratou, foi o Nildo Rocha, né? Que é um grande chefe de cozinha brasileiro, cara que eu sou muito fã, que tá lá em São Paulo hoje, do Notier. E o Nildo, ele tem o Casa Hot lá em João Pessoa, e, cara, eu achava que eu conhecia de comida nordestina. E esse cara deu uma porrada na minha cabeça assim, falou, tu não conhece nada, bicho. Tu não conhece nada. Porque ele me apresentou um restaurante, que era o Hot, e o trabalho feito no buffet, isso, cara... quebrou a minha cabeça totalmente. E eu era doido, já estava dando aula, eu era doido para fazer um mestrado. Aí eu falei, cara, como é que eu, de família paraibana, pernambucano, não conheço a nossa cozinha, né, nordestina? A gente acha que conhece, mas o cara me provou que eu não conhecia peste nenhuma.
E aí, quando eu voltei, eu falei... É muito vivência, né, Henrique? Então, assim, como você veio muito novo para Brasília, por mais que você fosse lá passar férias e tudo, na parte você tem que viver o dia a dia ali, né? Você tem que ter a referência do interior. Ele tinha essa vivência do interior, de pequenos produtores, que eu fiquei louco, velho. Aí fiquei doido mesmo e falei, cara... Tá aí o tema do meu mestrado, que eu já tinha feito umas disciplinas na UNB como aluno especial, e eu falava, cara, não tem nada a ver comigo isso, bicho. Sabe o que é cuscuz, mas não sabe o que é um 40, né? Exatamente. E aí eu cheguei e fui, acabei entrando no mestrado. Então é só pra galera ver como as coisas vão se encaixando, né, na nossa vida. E aí, depois desse mestrado, foi que eu entrei realmente, eu já continuei no Senac, no Senac foram quase 10 anos de vivência ali dentro, mas desse mestrado é que vieram as oportunidades. Ricardinho deu aula lá também, né, o Cacá? Ricardo. Tudo do Tudo Porco, sim, Ricardinho, eu chamo ele de Ricardinho. Ricardo deu aula lá, Bárbara deu aula lá, foi onde eu conheci Bárbara, onde eu conheci Ricardo, né, que são meus amigos hoje, pessoais pra caramba. Júlia tá lá fazendo um trabalho legal, né? Júlia tá lá no DN, né, que é diferente, mas a gente tá, essa equipe do DF, do Senac DF nessa época era muito bacana, era Ricardo, eu, tinha Ana Lúcia, que acho que ainda tá lá, Luiz, tinha uma galera bem bacana, e aí comecei a dar aula em universidade. Então foi aí que começou a questão da universidade, graças a esse mestrado, falando eu até esqueci o livro, eu ia trazer o livro, esqueci. Eu te dei o livro já? Não. Sai desse trabalho do mestrado, saiu um livro. Sim. Né, que é A Visibilidade da Cozinha do Cariri Paraibano. Eu vou trazer depois para você, eu esqueci. Que era autografado com o Deixa dedicatório. Deixa comigo. E, cara... e aí essa é a minha vida mesmo. Você começou a dar aula numa matéria específica? No Senac não, né? No Senac não era assim. Eu não sei como é que tá lá hoje, mas no Senac a gente tinha os cursos, né? Então, o primeiro curso que eu dei no Senac foi muito... Eu era das ações móveis. Sim. Né? Fui muito tempo professor da carreta do Senac. Mas a primeira turma que eu tive foi no Senac Taguatinga, uma turma de copeiro. Esse curso não existe mais. E aí me chamaram para dar parte de boas práticas. E aí eu fui. Cara, assim, vai. E aí fui. Toma aí o conteúdo e e vai. Se vira. E aí depois, comecei. Aí dei curso de salgadeiro, pizzaiolo, mas era o curso todo. Auxiliar de cozinha, cozinheiro. Eu fui professor do curso de cozinha do Senac muito tempo. Só que não era aqui de Brasília. Eu ficava nas cidades satélites, né? Então passei pelo Gama, pelo Estrutural, pelo Paranoá, pelo São Sebastião, Sobradinho, isso Varjão, tudo na carreta furacão. Na carreta furacão. Eu passei por esses lugares e eu era o fofão da carreta furacão. Ou a vovó Mafalda. E aí, cara, a gente formou muitos alunos nesse período. Até que em 2018, quando eu estava terminando o mestrado, apareceu a chance de dar aula em universidade e aí começou. Começou e em 2020 entrei no UDF, na pandemia entrei no UDF e estou lá até hoje. Então, só para mostrar para você, como de um e-mailzinho lá que eu falei, lá de William Shen, né? Que trabalhando, vai para a Copa, da Copa vai para um outro evento, desse evento conhece um chefe de cozinha foda, que abre a tua cabeça, e desse chefe de cozinha foda que abre a tua cabeça, tu faz um trabalho de mestrado, então tu vai e entra numa universidade para dar aula, né? Então, é como se fosse abrindo as caixinhas, cara, né? vai abrindo a caixinha. É um negócio muito doido. Quando eu já falei isso, já chorei. Teve na pandemia, o pessoal me chamava pra fazer live, eu chorava falando essa história. Mas se você parar pra pensar, é muito emocionante mesmo, bicho. É muito doido. Porque são coisas que vão acontecendo na tua vida que tu não sabe o porquê. Tu tem que estar ali naquele momento. E as coisas vão se desdobrando, né? E nesse meio do caminho conheci muita gente bacana. É muito importante você falar isso, porque assim, a galera às vezes não tem muita noção, né, de como que, assim, o quanto a gente teve que galgar, né? Quando eu falo a gente, eu falo em geral, né? Sim. Então, quantas pessoas têm que galgar às vezes para estar aonde a gente tá, para fazer um negócio que gosta, que tem prazer, que o dinheiro já não vira mais o objetivo final, mas ele vira uma consequência de um bom trabalho. Cara, isso é muito importante tu falar, porque a galera, às vezes, eu recebo alguns alunos que falam assim, professor, como é que você começou a dar aula? Cara, eu não fui planejado. Não foi planejado, foi acontecendo. E as pessoas não têm noção do que a gente já passou, né? Assim, de
Pô, teve um dia na Copa do Mundo que eu fiquei 32 horas acordado, bicho. JP, eu sou gordinho hoje, eu tinha 120 quilos. Então imagina o estado do camarada em Fortaleza. Calou pouco. Meu filho, aqui a perna virou uma carne viva, velho. Então, o pessoal passava de carrinho assim, dos carrinhos de golfe, os alemães lá e os holandeses ficavam rindo de mim. Aí, gordinho, não sei o quê. Pô, bicho, todo lascado, 32 horas acordado. Aí, então, hipoglós ganhou dinheiro, né? Ganhou dinheiro, exatamente. Bepantol, hipoglós. E aí, pasta d'água. Pasta d'água, e cara, era porque era isso. Hipoglós é só pra bumbum de neném, né? A galera não tem noção, bicho. Acha que é fácil, né? Eu falo, cara, tem que ralar. Não, e uma coisa muito legal que você falou é assim, a primeira oportunidade você trabalhou sem ganhar dinheiro, entendeu? Exatamente. Pela experiência. Isso é muito importante falar, porque assim, você vê hoje o pessoal agora tá na moda reclamar de mão de obra, né? Nos restaurantes, Sim. né? Viralizou até um vídeo aí de um rapaz aí de uma hamburgueria que falou, porra, velho, por que vocês vêm pedir emprego aqui? Aí é sempre a mesma história, tô precisando, minha mãe não sei o quê, aí chega na segunda semana o cara já falta, já bota um atestado e tudo. Isso porque tá ganhando dinheiro, né? Então, assim, parece que hoje, independente da área, mas eu falo independente da área. Da gastronomia, que é mais a nossa praia, assim... Eu acho que nem passa pela cabeça das pessoas você trabalhar sem ser remunerado. Entendeu? Isso, assim... Cara, eu já tive que lidar com uma situação num desses grandes eventos, não foi na Copa do Mundo não, foi em outro grande evento, que chegaram assim, era frila, né? Tinham contratado a pessoa como diária lá, e ela chegou assim e falou, não, deu 8 horas, eu vou embora. Meu amigo, eu ficava 32 horas em pé, velho, todo assado, peste. E tu com 8 horas, tu parou, não, eu vou embora. Eu falei, puta merda, pau quebrando, velho, tu quer ir embora mesmo, porra? Então, eu entendo essas demandas todas, né? Isso é uma questão do contemporânea, essa questão de relação de trabalho. Eu entendo tudo. É uma questão de geração também, né? É uma questão, pra mim, é até problema, assim, a gente falar um negócio desse. Mas é uma questão geracional, bicho. É, verdade. É uma questão geracional. E aí isso precisa ser discutido mesmo, né? O trabalhar, seja lá em qual área for, é difícil. Eu sou do direito, pô. E no direito é difícil pra cacete. Ou tu acha que o estagiário vai ganhar 3 mil reais ali de início? Não. Ele tem que... Primeiro, estagiário de direito, na minha época, primeira coisa, por isso que eu não trabalhei muito em escritório, porque eu não tinha carro. Era uma das exigências, tem que ter carro. Você tem que usar o terno, não pode ser da companhia do terno. Você tem que usar o terno X, W, Y. Você não pode usar o terno mais peba, não. Então, tinha um monte, eu não sei como é hoje, mas tinha um monte de limitante, pô. Eu não tinha cada carro, escritório, dependendo de onde você vai, com quem que você faz. Eu tive uma vivência com umas pessoas da família dentro do direito e assim, muito cobrado, né? Principalmente, assim, até mulher ainda mais, né? Sim, tem que estar maquiada, tem que estar não sei o quê, sabe? Então, se impor, né? Muito machismo, né? Cara, e aí na gastronomia... as pessoas ficam muito apegadas a essa questão do dinheiro, né? Gastronomia não paga bem. Realmente não paga bem. Mas assim, se você for um iniciante na nutrição, você não vai ganhar bem. Se você for um iniciante na enfermagem, você não vai ganhar bem. As coisas precisam ser conquistadas, né? Acho que é conquista mesmo, assim. Então, eu acho que na gastronomia, se você vai ganhar bem, se você trabalhar bem, se você tiver muita vontade de trabalhar, você ganha bem. Você ganha bem. Né? Ainda são as condições ideais? Claro que não. Claro que nunca será. Mas nunca será. E nós somos uma profissão nova. A gente não tem nem conselho de classe ainda. Né? E pelo jeito não vai ter, porque não é interessante para quem manda. Né? Não é interessante. Né? A gente não tem um sindicato forte, não tem nada. A gente não tem nada. E aí é muito novo. O curso de gastronomia... aqui no Brasil, se não me engano, é de 96, o primeiro, 97. O único curso que eu conheço em faculdade pública, vamos dizer, é o de Pirinópolis. Tem outro? Tem o IFB aqui, né? Tem o IFB agora, né? O IFB, tem algumas, a gente tem a UFPB, tem a Universidade Federal de Pelotas, tem alguns. Mas assim, é muito novo. Então, essas questões de salário, eu entendo, é difícil. Mas pra mim é difícil em várias profissões. Eu gosto muito de um cara que chama Murilo Gun, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele nem lembro o ano, foi antes de eu morar na África. Foi antes de 2014.
Aí ele veio para um treinamento de inteligência emocional de um outro palestrante, do Paulo Vieira, e ele veio participar do curso, e aí eu trabalhava na produção na época do evento, e aí eu tive a oportunidade de, enfim, receber ele, ciceronear ali, né? Olhar hotel, restaurante, onde vai comer. Então eu fiquei rodando, né, com aquele cara, e ele é professor de criatividade. E ele é da minha terra, hein? Né? Pernambucano. Ele é pernambucano, raiz, né? E aí ele me falou um negócio muito bacana sobre isso. Ele falou assim, ó, tudo na vida é difícil. Ser pobre é difícil, ser milionário é difícil também, exatamente. Então, escolhe o seu difícil, entendeu? Porque não pensa você, porque o cara é milionário e tal, não sei o quê. Mas ele vive em reunião, ele não vê a família, ele vive na ponte aérea, entendeu? Ele às vezes tem que faltar um aniversário de um filho porque tá numa reunião de negócio. Então, assim, tudo na vida é difícil. Então, você tem que escolher o seu difícil. Tudo é complexo, né? A gente sempre vai achar problema em tudo, né? Então, a gente tem que ser o quê? Resolutivo nessas questões. Isso é matemático, pô. Todo problema tem solução. Então, você tem que buscar a solução dentro de você, né? Então, a questão salarial dentro da gastronomia, que a galera questiona muito, eu sei que é muito difícil, eu sei que tem que ter condições melhores, sei de tudo isso, todo mundo sabe. Só que, cara, a gente só vai conseguir mudar isso se... a gente está aqui conversando sobre isso, sobre gastronomia. Sim. Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha esses espaços. É verdade. Né? A gente não tinha um monte de chefe de cozinha bacana, novo, que se junta para fazer atividades. Pegar o chefe, foi chefe nosso que jogava panela quente. Né? E hoje não tem isso, né? Então as coisas mudam, melhoram. E a tendência é sempre melhorar, né? Quando o curso de nutrição começou lá atrás, não era desse jeito também. Né? As coisas são sempre complexas, né? No direito, seja na engenharia, seja na publicidade, na propaganda, no jornalismo. Cara, questões existem em todas as profissões. E é o que você falou, né? Quando você se dedica, quando você realmente paga o preço da sua escolha, da sua felicidade, né? Que hoje você tem que trabalhar para ser feliz, não é isso? Então, pronto, quando você encontra a sua felicidade. Vem, entendeu? Sim, igual você falou, a nossa turminha, né? O Dedes tá lá no Superquadra, entendeu? Você tá lá na UDF, o Agenor tá com os projetos dele aí, teve no Melhor Carne, teve o Olivai e tudo. Então, assim, né? Quem pegou o boi pelo chifre ali, entendeu? Aí na área. Rompeu, né? Exatamente. É isso que eu tô dizendo. Não, de todos os meus amigos, assim, né? Que da galera do Senac mesmo, Bárbara, pô, preciso falar de Bárbara, bicho. Minha amiga pessoal, menina, porra, a referência nacional, saiu daqui de Brasília. E eu sei como ela começou. Né? Eu via ela lá no IESB. Ela fez o trabalho de conclusão dela lá no IESB, no restaurante que eu trabalhava. A menina, porra, sempre se destacou, bicho. Aí a galera acha que cai do céu. Não cai do céu. O que ele tá falando é a Babi Frazão campeã do Masterchef. Do Masterchef, né? Então a galera acha que cai do céu as coisas. Não é, velho. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Bárbara, Ricardo do Tudo do Porco, um cara que sempre foi extremamente batalhador dentro lá do Senac, né? Pô, batalhava. Hoje, sabe muito, velho. Hoje o cara que tá lá no Tudo do Porco, junto com o Kleber, com o Agner, uma referência dentro da cidade, a Agenor, né? A Aninha, né? A Nike veio aqui, a Júlia que veio aqui, mulheres brilhantes aqui da nossa cidade, as pessoas precisam conhecer isso, né? E são pessoas que vivem a gastronomia 24 horas por dia, né? Isso é muito bacana, a gente vê que está mudando. Né? A gente precisa ter paciência, mas paciência é virtude, cara. Eu fui muito paciente para encontrar essa tal felicidade dentro da profissão. A gente vai amadurecendo, o moleque né? quer formar em gastronomia, entra com 16 anos na faculdade, forma com 18 e quer, vou ser rico, vou ser milionário, vou ser chefe de cozinha, vou ter o meu restaurante. Não é assim, não, meu filho. Uma coisa bem legal da gente falar aqui, eu sei que parece que no nosso meio está um pouco repetitivo, mas a gente tem que sempre lembrar que chefe de cozinha é um cargo, né? Não é uma profissão. Então você está Vocês viram, chefe, eu né? falei que eu era o quê? Cozinheiro e professor. Eu sou coordenador do curso. Nem coordenador falei, porque qualquer hora eu posso me cortar aí, tá tudo bem. Mas professor você. Sim. Então, isso é cargo, bicho, né? Chefe de cozinha, isso é a galera... É igual delegado, né? Você está delegado, né? Exatamente. Mas, na verdade, você é bacharel em direito, Exatamente. né? A sua profissão, vamos dizer assim, é cozinheiro. E isso é uma coisa muito legal de falar, porque, assim... as pessoas às vezes criam uma expectativa, né? Vê ali a doma toda branquinha, ar-condicionado e tudo. Fala,
porra. Então. A energia é tão grande que faltou luz, porra. É isso, ó. Hoje nosso conteúdo tá tão pesado aqui que até a energia caiu, né? A gordofobia, porra. Não, tô falando pela pompa, pô. Ah, tá, entendi. Não, porque agora tudo é gordofobia também, porra. Tu nem tá gordinho, velho. Vou te mostrar um gordo pra tu ver que tu é gordo mesmo. A energia tá tão grande aqui, velho, que faltou luz por NASA Norte. Foi ou não foi? Foi, é isso. Mas, ó, a gente tava falando da questão de dificuldade, né, das pessoas e tudo. Eu queria puxar um gancho muito legal, entendeu? Que, assim, muito legal, assim, muito importante, na verdade. Não é nada legal que eu vou falar aqui agora, que é a questão da saúde mental. Sim. Né, na cozinha, né? Isso é uma pauta que agora tá mais em voga, né? Eu vejo alguns chefes de cozinha mais antigos que já tiveram outras posturas nas cozinhas, foram ressignificando as suas exatamente, posturas. né? Que tiveram a experiência de ter uma cozinha, né? Com uma questão mental assim bem complicada, né? A gente sabe que isso é uma realidade, a gente não tem como esconder isso, mas assim, o consumo de álcool, de droga... Tudo muito fácil, é muito fácil e assim, às vezes muito até necessário dentro da cozinha, né? Isso eu não estou falando isso assim, incentivando de forma alguma, mas só quem é da área sabe, entendeu? Que tem certas situações, entendeu? Que dependendo do batidão que o cara vir... Se ele não tiver ali alguma coisa para segurar a onda ali, ele não consegue entregar o negócio ou fica doido, né? Não, essa questão é bem complexa mesmo de falar. Acho que é um problema. A questão da saúde mental é uma questão, não é só na nossa área, né? Sim. Isso também é bom deixar explicado, né? A questão depois da pandemia, então, né, cara, foi bem complexo e tem sido bem complexo ainda. Uhum. Mas dentro da nossa área, como você falou, a pressão é constante, né? Mas eu acho que é bacana essa transformação que está ocorrendo e é necessária. Lá na UDF, nos lugares que eu trabalho, essa pressão existe, mas não, pelo amor de Deus, nunca se comparado ao que... Ah, não, claro, não é para ser desse jeito, né? É uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas não entendem, às vezes, ou não pensam o quanto assim, o quanto é importante a o senso de responsabilidade mesmo. O quanto é grande a responsabilidade da entrega de um alimento que a pessoa vai comer. Sim. Então, assim, né? Questão de contaminação, a questão de, às vezes, você... É muita pressão, colocar um ingrediente, não avisar para o cliente ser alérgico. É fornecedor que você tem que lidar. Uhum. É com o chefe, é com o seu colega, é com o cliente, num ambiente que é quente pra cacete. Tem 1 milhão de facas, um monte de coisa que pode dar um pipoco lá, um gás daquele. Uhum. Então, é um ambiente extremamente de pressão, bicho. É pressão em cima de pressão. Então, infelizmente, e o quê? A bebida, principalmente, né? Eu nos lugares que eu trabalhei, e até ficava bem triste, assim. Eu conversava com as pessoas. Cara, o acesso à bebida é muito fácil. O cara tá lá com uma garrafa de conhaque para flambar alguma coisa, ele pegava, flambava um pouco, botava um pouquinho do conhaque para flambar e dava 3 lambrecadas no juízo ali com aquele conhaque. Então, é muito triste, né, se você parar para pensar. Mas a gente não sabe, né, o contexto social que aquela pessoa vem. Então, acho que é importante a gente se preocupar com isso. Eu acho que essa informação que a gente estava falando, né, da gastronomia está saindo do casulo, né, ainda. É algo que está florescendo ainda, né? Tem muito mais para vir aí, JP. Eu tenho certeza. Nossa área vai pipocar ainda muito mais. Começando, né, eu acho de verdade mesmo. Eu acho que muita coisa vai mudar para melhor. Porque a gente passou os perrengues anteriores, né? A gente vê que está mudando, pô. E não é no lado negativo. E essa questão da pressão psicológica, da saúde mental, isso é uma questão que está mudando, que nem você falou, e eu acho que vai mudar mais. Porque hoje a gente vê que não existe muitas cozinhas que o chefe que tem aquela postura autoritária, arrogante, prepotente, gritando pra cacete, isso aí, pra mim, isso vai cair. Isso tá demodé já tem um tempo, já né? Tem um tempo, e vai cair mais. Assim, eu fiquei até impressionado, né? Tem esses programas igual o MasterChef, né? Esses programas são importantes, né? viu? Eles são legais, mas nesse último que teve na Globo, nesse chefe de alto nível, né? Alex Atala, né? Uma galera lá super famosa, mas eu senti um pouco ainda desse clima hostil, sabe?
Então, Mas eu aí, acho isso é uma grande responsabilidade. Sim, né, mas eu acho que aí, eu não vi o programa, não acompanhei, mas soube, porque os alunos comentam muito, né? Você viu grande, fulaninho né? de tal que deu um grito lá em cicraninho de tal? Ah. Cara, e aí eu me lembro que logo depois a internet, e tá certo, cara, porque não pode, né? Se tu no teu restaurante tu não é desse jeito, tu num programa de televisão vai ser desse jeito, pra quê? Né? Pra quê? E esses programas de televisão são muito importantes, não só os programas, né? Os realities, mas as séries também são muito importantes. Né? A DBR mudou muita coisa, as pessoas começaram. Apesar do plano de fundo ser a cozinha, né? O grande enredo daquela série, se você vê os problemas ali, é uma questão. Podia ser no escritório de publicidade. Você enxerga com outros olhos, né? Assim, quando a galera da cozinha ela se identifica um pouco, mas a história é outra, né? É outra. Por acaso tá dentro de uma cozinha. E aquilo ali é muito importante, porque eu acho que começou a ter uma discussão muito, muito grande depois da série, né? Que acho que vai na 4ª temporada, vai pra 5ª agora, né? Então, de 4 anos pra cá, muita coisa tem mudado e acho que vai mudar mesmo, assim. Mas é uma questão ainda. A gente perde muitos colegas, né? Pela depressão, pelo abuso de drogas, pelo abuso de álcool. E sempre é uma demanda, sempre tem muita exposição em mídia. E às vezes a gente não fala isso, a gente tem que falar sobre isso. Né? Lá no UDF a gente fez um trabalho junto com o curso de psicologia. Né? Para os nossos alunos. Para os nossos alunos de gastronomia, tem 1 ano vai fazer, né? Que tem esse papo de cozinha. As pessoas para conversar com os alunos. Porque a gente tem alunos que já são da área de gastronomia e passam por uma pressão gigantesca. Então, tu imagina, o cara trabalha o dia todo, vai para uma faculdade para terminar um curso, e aí eu senti necessidade de disponibilizar, né, essa ferramenta que o UDF tem, né, das clínicas lá da instituição, da clínica de psicologia. Conversei com a coordenação da psicologia e a gente conseguiu fazer esse trabalho. E desse trabalho, a gente vê a importância, porque os alunos comentaram. Né? Nossa, como foi importante para mim ter alguém com quem conversar. Né? Porque a gente sabe que não é um problema só da nossa área, é um problema mesmo do momento, né, que a gente vive, e a gente tem que ter essa preocupação. Afinal de contas, eu sou professor, né? Acho que tem que ter essa sabedoria, esse start de identificar esses gargalos, né? Porque que tipo de profissional que você vai colocar no mercado? Exatamente, né? o cara que... ali tem uma responsabilidade social como Se eu vejo que o cara tá dentro de uma cozinha, de uma instituição, e que ele não está bem equilibrado. Por quê? Eu falo que é isso. Lá no UDF, em todas as faculdades e escolas de gastronomia, o ambiente é totalmente controlado. A gente tem pessoas que ajudam na gestão, né? Lá no UDF, você viu quando você foi lá dar sua aula, a gente tem 4 técnicos de cozinha, a gente tem todos os equipamentos higienizados, bonitinho, tudo organizado, ar-condicionado, tudo lindo, bonito, tudo cronometrado. Dentro da cozinha você consegue ter isso, JP? Não, né? Não consegue. Às vezes você está no pior do momento ali, né? Então... E às vezes com coisa que não depende de você, né? Às vezes você está esperando ali de um fornecedor, igual você falou, chega um produto que não está dentro do padrão que você espera, e como é que você entrega aquela qualidade, sendo que a sua matéria-prima chegou ali e assim, você não tem opção, não né? Tem. Porque assim, você tem que servir, porque você não pode, o cliente já fez o pedido, já vendeu a comida, né? E aí na hora que você vai ter acesso ao produto, ele não chegou do jeito que você E isso é uma pressão, né? Isso é uma pressão. E aí quando eu identifiquei que dentro de um ambiente todo controlado desse, a gente tinha alguns problemas, sabe? Aí eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade institucional da gente tentar ajudar. E como é que a gente pode ajudar? Conversando com essas pessoas, abrindo, né, a instituição, as clínicas lá para que os alunos sejam atendidos e fazer esse bate-papo. E foi muito bacana. É um projeto que ele ainda tem, que a gente tem ainda lá no UDF e que a gente tem muito orgulho, assim, né, de caminhar junto e mostrar que a gente tem essa preocupação, porque é uma preocupação que tem que existir mesmo. E eu identifico que os empreendedores da área hoje, os chefes de cozinha, graças a Deus, eles têm essa preocupação também. Então, porque a gente sabe que isso é uma questão que não é fácil de diminuir, né, de acabar. Eu acho que num futuro bem próximo aí, talvez a gente tenha, dentro da grade do curso de gastronomia, uma matéria ou alguma coisa dessa área de psicologia. Não, é importante pra caramba. Eu acho que é super importante. A gente
identifica isso como algo que tem que ser trabalhado dentro da cabeça dos jovens e dos mais maduros também, né? Porque o nosso ambiente de cozinha é realmente muito estressante. E aí eu falo sempre, vá nadar. Eu nado, né, JP? Então eu vou nadar, desopilo, desligo o celular, 1 horinha, fico tranquilinho. Vai correr 10 quilômetros no parque. Vai fazer qualquer coisa, meu filho. Só que acho que a bebida não é a melhor ferramenta, nem o caso das drogas também não, pelo amor de Deus. Mas, cara, a prática de esportes, né? Ler um livro, tentar se desconectar daquele ambiente, né? Isso depois de muito tempo. Sair da internet. Sair da internet, desse ambiente doido aí. Só se for para ver o podcast aqui. Mas, cara, interessante isso, porque depois de muito tempo eu comecei a identificar algumas coisas. Quando eu estava trabalhando numa dessas instituições que eu trabalhei, me chamaram, né, para fazer um trabalho lá com psicólogo, né? Não porque eu sou doido, não, apesar de ser doido, mas foi para conversar com o psicólogo. E ele perguntou, qual é o seu hobby? E aí eu parei para pensar assim, cara, meu hobby. Eu falei, meu hobby é cozinhar. Ele falou, tá errado. Aí eu falei, pô, mas por que tá errado? Mas hoje eu identifico isso, né? Você viver aquilo 24 horas da tua vida não te faz bem. E hoje eu consigo identificar isso, né? É porque a cozinha tem um negócio que muita profissão não tem, né? Quando você fala, eu entendo quando você falou assim, o meu hobby é cozinhar. É porque, assim, a gente escolheu ser cozinheiro. É diferente, né? Hoje uma coisa que me tirou da operação, eu conto isso já, né, para muita gente, né? Em alguns outros podcasts que eu já participei, eu sempre gosto de frisar isso. Eu escolhi ser cozinheiro, né? Então, muita gente que está dentro da cozinha hoje, tá? Porque é um emprego que arrumou. Que arrumou, sim. Então, assim, o cara não quer ser cozinheiro. Ele odeia aquilo ali, mas é o que tá rolando, entendeu? E às vezes é um emprego que paga melhor do que é o que paga o pagode dele ali. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu ficava muito triste quando eu trabalhava na operação era de, às vezes, querer criar um molho novo, fazer um negócio assim, a pessoa quer fazer o básico para não ser chamada a atenção, né? Dá 18 horas, é a hora dela ir embora, ela quer soltar a faca, nem lavar, limpar, nem higienizar nada. Quer ir embora, entendeu? Porque ela não gosta daquele ambiente. Então, eu acho que uma coisa que os cursos em geral, não só de gastronomia, mas todo o curso da área, né, de cozinha, os cursos técnicos, os cursos temporários, vem fazendo isso, trazendo as pessoas que gostam da área para trabalhar dentro da área. Né? Porque quando você vê que tem um cozinheiro que gosta do que faz, você vê, a gente trouxe aqui a Nay, lá do Modesto, né? Ela tá dentro da operação e o pessoal fica assim, você tem que sair da operação, você tem... Porque às vezes... É tão sufocante, né? Muita gente é empresário, o cara é empresário da área de gastronomia, mas ele não tem aquela paixão pela gastronomia, então ele sai da operação... São diferentes, né? São pessoas diferentes dentro de uma operação. É isso, ele sai da operação porque ele começou na operação, porque no começo ele não tem dinheiro para pagar funcionário e tudo, então... automaticamente ele aprendeu ali, mas chega uma hora que ele precisa sair da operação para o restaurante escalonar. Então, esse cara que sai da operação para escalonar, ele é empresário. Né? O foco maior dele, ele gosta da cozinha, mas ele não trabalha de graça, entendeu? Não. Ele não faz um curso, entendeu? Lá não sei aonde, que ele tem que pegar 2 anos, não sei o quê, porque ele quer aprender aquilo que só aquele curso entrega. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu acho que é isso mesmo, assim. E é bom você falar desses empreendedores que trabalham dentro. Eu admiro demais, né? Aqui em Brasília a gente tem um monte de gente bacana, né? Sim. A Nay, Gabriel do Feedvox já veio aqui também. São pessoas que trabalham pra caramba, entendem a operação, né? E nesses ambientes, assim, o ambiente é bom de cozinha, né? Sim. Todos eu já fui, né? No Modesto eu sou fã, no Feedvox também. É diferente a equipe, né? A equipe é diferente, bicho. Então, porque eu acho que o cozinheiro ali, o chefe, no caso, o dono ali, ele tem a vivência da parada. Ele tem a vivência e ele tem a empatia. E ele conhece as pessoas. Ele sabe como é que é você trabalhar até num dia de movimento, pega uma sexta-feira aí que o negócio estoura e o cara sai, entendeu? E às vezes ele tem que estar, 9 horas da manhã ali para montar a praça do almoço no outro dia, o cara não conseguiu dormir. Exatamente. E acontece muito. E a gente vê que... por isso que eu tô achando... Eu falo, né? Eu tô achando, não. Por isso que eu falo que existe essa mudança, né? Que a gente estava falando, do psicológico, da questão mental, dos empreendedores tendo essa visão também mais internas, mesmo de quem sai da operação. O cara que... Eu acho que tem uma visão ali, tem pessoas aqui também na cidade que saem da operação, mas que tem essa visão da cozinha, ou deixam pessoas ali na cozinha como carro-chefe mesmo ali, né?
Quando a gente fala sai da operação, não é que o cara nunca Não mais vai saber, pisar na cozinha. Ele só não vai cumprir o horário ali da operação, porque ele vai estar fazendo outras coisas, vendo fornecedores, vendo novas, né, recebendo pessoas, viajando para conhecer gente, novas culturas, viajando para uma FISPAL da elaborar vida, cardápio, né? sei lá. Conhecer as feiras, por exemplo. São Paulo tem a FISPAL, que é a maior feira da América Latina do food service. É lá que está o lançamento das chapas, dos fornos, dos equipamentos, das porque embalagens. como a gente está num podcast que não fala só para profissionais da gastronomia, é importante falar. Lidar na gastronomia, você lidar com, meu irmão, 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. A gente falou aqui, o cozinheiro lá, ele tem que se preocupar com o fornecedor, com o cliente, com o colega do lado, com o chefe, com o prato que ele vai servir. Então, Com a manutenção dos equipamentos. Com a manutenção, com a limpeza da coifa, com a limpeza do esgoto, com tudo, bicho. Então, é uma cadeia gigantesca e muita gente que tá do lado de fora acha que é fácil, né? Então, eu fico muito... Eu participo de alguns grupos aí de WhatsApp, tem um específico que não é de profissionais da gastronomia. Então, cara, a galera fala muita ladainha. Porque eu fui no lugar X e tava uma droga. Meu irmão, tu sabe como é ter uma peste de um restaurante desse? Pô, tu olha pro teu umbigo, vê se tu consegue administrar a tua casa, velho. Antes de tu falar, vê se tu consegue administrar a tua casa, aí depois tu vai falar do restaurante dos outros, bicho. Porque num dia não tava bom. Aí eu fui 5 vezes lá, sempre tava bom. Uma vez eu fui... Puta merda, bicho, olha só. Se tu foi 6 vezes, uma vez não tá bom, porra, bicho, olha a média do cara. Aí tu chega, sapeca num Google desse aí, num WhatsApp desse, porra, bicho. Entrar num negócio bem perguntam, viu, JP? Tu não pergunta ainda. Vai ter restaurante? Não vou ter restaurante. Eu tenho sonho. Não, a galera me pergunta, quando é que você vai ter a sua hamburgueria? Eu falo, nunca, velho, eu tenho juízo. Eu prefiro ficar na gestão lá dos meus pepinos lá na UDF, né? Com um monte de aluno, com um monte de problema que tem lá, do que ter um restaurante. Cara, muitas vezes me dá um start. Pô, tem que ter. Muitas pessoas falam, Rick, tu tinha que ter alguma coisa, bicho. Mas, cara, não é isso que eu quero hoje, sabe? Porque eu sei que é muito complexo. É muito difícil. E as pessoas simplesmente chegam... E você tem que ter outras expertises que a gastronomia em si não te traz. Te dá. E aí eu fico muito reticente com essas pessoas que chegam e falam, desce a ripa, mas não entende o processo. Né? Você falar mal de... às vezes eu tenho que pegar assim... comentários na internet de lugares que eu sou, cara, conheço os donos, sou amigo dos donos, ou às vezes nem sou amigo, sou cliente do lugar, e eu fico, cara, qual necessidade do camarada falar isso se ele não consegue nem administrar um umbigo dele, velho? Né? Então, é aquela coisa, tudo... ouvir crítica de quem nunca construiu nada. Exatamente, de quem nunca construiu. E isso é um problema também do momento, né? O problema do que a gente está falando aqui? Da gastronomia, de estar florescendo ainda. Cara, é isso, né? A gente está participando de um momento de construção. Então, destruir é muito fácil. Construir é extremamente difícil. Eu acho que eu acho que cozinha, assim, cada um acredita no que quiser, né? Mas, assim, eu acho que cozinha também... comida, cozinhar fica parecendo romântico essas coisas, né? É um ato de amor, né? Sentimento. Entendeu? Mas eu acho que cozinha tem energia. Tem. Entendeu? Então, assim, igual você falou, às vezes você foi 5 vezes num restaurante, tava legal. Aí você foi uma vez, não tava. Entendeu? Então, aí o cara vai lá e... Porra. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito que cozinha, que a comida pega energia, né? Eu acho, você total. tocar no alimento que a pessoa vai consumir, isso tem uma transmissão de energia ali. Então, assim, acontece muito, assim, você vai num lugar que tá sempre bacana, aí um dia você vai estar diferente. Às vezes você não sabe nem identificar. Você fala, cara... Hoje não estava legal, não sei nem explicar o que é, mas pode ter certeza que teve treta na cozinha. Então, quando tem alguma... Ou você teve uma treta com alguém. Entendeu? Porque o seu estado de espírito... Assim, não precisa nem ser na cozinha. Às vezes o teu estado de espírito não tá bom para comer aquela comida naquele dia. Cara, então, olha o tanto de nuances que tem para você ir para um restaurante e descer a ripa. Então, eu concordo contigo, né, que cozinha essa questão de energia é muito presente, de afeto, né, de afetividade, isso é muito... Cara, eu concordo totalmente com isso. Tem uma história engraçada da minha avó, né, minha avó mineira, né, fez pão de queijo a vida inteira, e massa de pão de queijo, você bem sabe que tem que dar uma sovadinha legal ali, né? Então, o que minha avó fazia? Minha avó passava raiva na minha tia, e mandava ela bater a massa com o pão de queijo. Vai direito, minha Aí ela ficava com bastante raiva, o pão de queijo ficava massinho, velho.
Porque ela fazia obrigado, então... E é isso mesmo, cara. É. Aí eu fui agora em São Paulo, no Mesa ao Vivo. Nunca tinha ido, foi bem bacana. Fui trabalhar. E aí, acompanhar uns alunos lá. E aí, teve uma palestra de Onildo Rocha, que ele botou lá, eu não esqueço, bicho. Cara, eu conheço ele, né? E aí ele falou assim, cozinha não é afeto, é trabalho, dedicação e outra palavrinha. Cara, eu não concordo com isso. Coitada da Babi. Ela ficou tiririca. Mas eu acho que cozinha é afeto, além de trabalho, dedicação, né? Tudo, mas é afeto sim, pô, tá doido. A gente lidar com alimento, a gente alimenta o outro, né? A gente não é, a gente supre a necessidade fisiológica de muita gente, né? Então, isso é muito bacana. Eu conheço pessoas que trabalham na gastronomia hospitalar, são meus amigos aqui em Brasília, e os caras falam, tem alunos também que trabalham, e falam, professor, a gente trabalha vai dar a primeira refeição de uma mãe que teve um filho e a última refeição de uma pessoa que está ali no leito da morte, cara. Isso, olha a complexidade disso, bicho. Olha o tanto que a gastronomia envolve, né? E aí as pessoas vêm falar, gastronomia não tem afeto, não tem afetividade. Claro que tem, pô. É a primeira refeição de uma mãe quando vai... Hospital, nem é lá essas coisas, né? Mas melhorou muito também. Vai melhorar mais também. Mais uma vez, está florescendo. Vai ver só. A gente tinha um preconceito, né? Tem até... parece comida de hospital. Rapaz, tem um hospital aqui em Brasília. Eu vou falar, o Death Star, tu já comeu ali? Não, mas tô doido pra ficar doente, pra experimentar. Mas ali é bom demais. Josué, o cara manda, viu? Josué. Bicho, a comida dos caras, meu Deus do céu. Tá batendo em muito restaurante aí, né? Bate lá em casa, viu? Mas esse negócio da afetividade na cozinha, isso aí teve várias nuances, né? A gente teve aí uma modinha de comida afetiva, né? Um tempo atrás aí, né? E, assim, pessoas que fazem realmente comidas afetivas, Mara Alckmin, a própria Babi e tudo, né? E eu tenho um negócio muito assim... comigo mesmo, dessa gastronomia afetiva, que eu acho que tem comida que abraça a alma da gente, e isso é muito pessoal. Sim. Né? Eu tenho falado isso muito nos podcasts aqui com meus convidados. Por exemplo, a galera me perguntava muito antigamente, né, desde sempre, quando começou o Hambúrguer na Veia aí, que eu tô mais focado nesse projeto do hambúrguer, qual que é o melhor hambúrguer de Brasília? É a pergunta que eu mais recebo como hambúrguer na veia, né? E aí, antigamente, eu ficava assim... depende, porque melhor e pior, né? O que é bom pra você não é bom pra mim. Virava um papo chato. Hoje em dia eu falo, é o Skies, entendeu? Porque, assim, pra mim... É seu, né? Eu como lá desde que eu tenho, sei lá, 5 anos de idade. Foi o primeiro sanduíche gigante que eu comi. Então, assim, eu vou na loja da 106. Entendeu? Sim, da 106 você entra naquela loja, a atmosfera, é diferente. O chapeiro velhão lá e tudo, não sei o quê. Traz aquilo conforta a alma, Pizza né? Dom Bosco, bicho. Pizza Dom Bosco pra mim só presta da igrejinha, bicho. Ali, lá na 107. Quando eu chego ali, meu Deus do céu, é a nostalgia toda, assim, puf. É isso, e assim, aquilo, meu avô, eu morei na 706 Sul, meu avô me levava no carrinho de bebê ali pra comer pizza na Dom Bosco desde 3 anos de idade. Entendeu? Então o cheiro daquela loja, entendeu? Tá tudo impregnado em você. É isso, entendeu? Agora, você vai levar, por exemplo, eu trouxe o Tadeu do Canal Rango, que é paulista, né, de São Paulo, maior especialista em hambúrguer do Brasil, sim, e tudo, não sei o quê. E por ser paulista, já é bem enjoado com pizza, né? Aí eu falei assim, vou te levar na pizzaria mais famosa de Brasília. Ele me xingou durante 4 semanas, velho. Ele falou, você tem coragem de chamar isso de pizza, velho? Um pão com molho de tomate e tudo. A pessoa não entende, isso, não entende o que tem ali por trás, né? Pra mim é muito importante também a pizza Dom Bosco. Agora tem que ser da Asa Sul. E assim, e diversos outros locais também aqui. E, cara, isso você vai dizer que isso não é bonito dentro da nossa área. Pra cacete, bicho. Aqui em Brasília, o Fazão Dourado, eu vou falar do Fazão Dourado, eu fui lá, eu vou muito lá. Mas eu ia muito mais antes. Quando meu pai era vivo e eu era moleque, eu ia lá no Fazão Dourado direto, bicho. E aí, da última vez que eu fui lá no Fazão, aí tem gente que fala, tá doido, pô, dizer que aquilo... Cara, eu sou apaixonado na comida do Fazão Dourado. Eu fui lá a última vez, levei as minhas 2 filhas, elas gostam muito, né, do Fazão Dourado. E aí tava lá, foi num domingo, que geralmente eu vou durante a semana, na correria ali, peço um comercialzão daquele lá e sapeco pra dentro, mas um dia eu fui num domingo.
E aí cheguei lá, tinha um monte de garçom que eu conhecia da época lá, né? E aí eu fui lá no caixa falar com o filho do Luiz, né? O Luiz teve um problema de saúde, tá acamado, que é o dono que era um grande amigo do meu pai. E eu falei, como tá seu pai? Que eu sei que você é filho dele. Ele falou, você sabe, você conheceu o meu pai? Eu falei, conheci, seu pai foi um grande amigo do meu pai. Aí falei o nome do meu pai, os garçons todos, você que é o filho de Dr. Rolinho? Eu falei, sou eu. Aí vieram, choraram lá, foram conhecer minha... Cara, você vai dizer que isso não é um negócio do caralho, velho? É muito foda, bicho. É isso. Então isso pra mim é o que importa, né? Assim como o Skies, a Pizza Dom Bosco pra você. E isso porque Brasília é uma cidade relativamente nova, né? E aí a gente não entra se a comida é a melhor do mundo. Entram outras questões, né? Por trás disso tudo, né? E isso é muito bonito da nossa área, cara. Isso jamais... E é muito bacana, porque às vezes eu recebo... aquela cena do ratatouille, né? Que o cara come um ratatouille... negócio e volta lá no... É isso, cara. O sentido daquele filme é isso aí, né? Você chegar, o que é ratatouille? O cara começa a rir. Quando ele come, puf, vai lá. E pra mim tem um monte de comida que me remete a essas coisas todas. Eu sou extremamente emotivo com isso. Aqui em Brasília, a questão do meu pai é o fazão dourado. Da minha mãe é o careca ali. Pra mim, o careca... 407, né? 407, bicho. É lá. Que a gente ia lá muito. Sim. E aí, toda vez que eu vou lá, eu me lembro. Os garçons lembram dela também. Então, cara, você vê, 16 anos atrás, né? 17 anos atrás que minha mãe faleceu. E até hoje as pessoas lembram ali. Vocês vinham aqui... Pô. Cara, você vai dizer que isso não impacta na tua vida? Total. Tem aquele do Bandeirante lá também, o Cantina Alterosa, né? Sim, eu vou muito no campus, no mercado do Bandeirante. Sim. Cara, então e é bacana quando acontece... Zé Pereira, Carrabado. Você conhece, hein? Quando acontece agora comigo, assim, que eu encontro alunos, né? Que passaram pela sala de aula comigo há 8, 9 anos, e eles falam, professor, aquela receita, aquele negócio que você faz, eu nunca mais esqueci, porque aquilo foi muito importante para minha vida. Eu dava muita aula para mulher, né? Então, e mulheres, assim, no Senac, era, cara... que você imaginar aparecia lá pra gente, né? Que era violentada pelo marido, que tinham problemas de relacionamento, que tinha que criar os filhos, tinha que vender alguma coisa. E fala assim, cara, aquela receita que você me ensinou mudou a minha vida. Isso eu até tenho contato com essas pessoas até hoje, não perco contato com meus alunos. E isso é muito bacana da nossa profissão, Isso é um legado que a gente deixa, cara, né? Exatamente. Você ensinar, às vezes, uma receita simples e a pessoa transformar aquilo no ganha-pão dela, ou numa alguma coisa que alavancou, que mudou a vida dela, é muito gratificante. Eu acho que isso é o principal objetivo da minha vida hoje, de ensinar, é o que eu gosto, sou apaixonado por isso. E ensinar o pouco que eu sei, que, cara, a gente não sabe tudo. Eu aprendo muito mais com os meus alunos do que começou agora, eles, né? do que eles aprendem comigo, eu tenho certeza disso. Mas esse é a grande receitinha que eu quero deixar para os outros, assim, mostrar que uma coisinha daquela simples pode mudar a tua vida, que a cozinha pode mudar a tua vida, que a gastronomia pode mudar a tua vida, como mudou a minha, né? Então, isso é muito bonito, velho, na nossa profissão. Isso nunca vai se perder. Pode ter o Rational que for, pode ter o iCombi que for, pode ter o melhor forno combinado que for, pode ter o melhor termocirculador que for, pode ter o chat GPT que for, nunca vai se perder as relações, né? As relações humanas, as relações que a gente tem com os lugares, com os pratos que a gente gosta. Isso tudo é amor, é afetividade, é alegria, é tristeza, que existem comidas e lugares que nos trazem tristeza também. E isso tudo é energia, isso tudo... Cara, é um papo muito doido, mas é muito, muito real. Porque a gente tá... a gastronomia, como eu falei, está presente na nossa vida, no cotidiano, porque é uma necessidade fisiológica que a gente tem de se alimentar, mas essa necessidade fisiológica ela pode ser enriquecida com diversas histórias, né? Que a gente tem aqui, a sua, minha, do pessoal que está aqui, tudo, a comida tem esse condão, né? Isso é muito bonito e jamais vai se perder. De ligação, né? De jamais você vai se perder. Juntar a família, né? Sim. De você sentar com os amigos, de você cozinhar para uma pessoa, igual você falou, para uma pessoa que está doente, às vezes. Não, às vezes nem no hospital, às vezes você tem uma pessoa doente vai fazer uma canja para você aí. Você faz uma canja ali, a pessoa melhora e tudo, né? Parece que é muito
gratificante, né? Isso aí Cara, é o valor das coisas que não tem preço, né? É o principal, acho que da nossa profissão, da nossa vida de cozinheiro, moleque doido. Acho que é isso, cara. Assim, eu fico muito feliz mesmo da gastronomia estar tendo essas oportunidades de mostrar o seu espaço, de ter o seu espaço. Cara, a tendência sempre é melhorar. De verdade mesmo, assim. Eu acho que vai melhorar, já está melhorando. Aqui na nossa cidade a gente tem um monte de gente bacana fazendo trabalho. Não, cara. As pessoas, eu fiquei, um dia desse teve um crítico aí que é muito conhecido na internet, descendo a ripa em Brasília. Né? Eu fico assim, de cara, como é que o cara não conhece Brasília? A nossa cena aqui da gastronomia é bacana pra caramba. A gente tem gente de todo canto fazendo um trabalho, de todo canto mesmo. A gente tem gente lá do norte, do nordeste, do sul, do sudoeste, de Goiás, de Minas Gerais, do Japão, da China, da África. A gente tem gente de tudo que é canto aqui fazendo um trabalho muito fera. E Brasília é uma cidade legal por ser nova, acolheu gente do Brasil inteiro. Então, depois desses 60 anos, agora que a gente está começando a ter a nossa identidade própria, né? Eu sempre escutei a vida inteira que Brasília não tinha comida típica, né? Que a comida típica de Brasília era a própria pizza Dom Bosco, era o cachorro-quente da igrejinha. Mas que seja, né? Mas que seja a pizza Dom Bosco, que seja a igrejinha, né? Mas tem. Né? A gente tá criando o melhor cachorro. A cantora, parece, a Luísa Sonza, falou que é o maior cachorro-quente do Brasil, ou da de Brasília. Pô, e é mesmo, a gente é foda Chupa no que a São gente Paulo, faz. né? Chupa São Paulo, pura de batata, o quê, meu irmão? É isso, bicho. O melhor cachorro-quente do Brasil é aqui. Só até a galera coloca ovo de codorna. Não, no Pernambuco não. João Pessoa. Né? João Pessoa é o concorrente brutal com Brasília no cachorro-quente. Lá é bom. O cachorro-quente lá é bom demais. É a única, assim. Mas o Recife resto... eu dei uma assustada quando eu cheguei lá, porque lá o pessoal põe carne moída, né? Carne moída. João Pessoa também. Misturado no próprio molho da salsicha, né? É delícia, pô. Aí bota verdura, que é um vinagrete, verdura, e um ovo de codorna e queijo ralado. Não fala salada, não. Lá fala verdura. Verdura. Uma vez eu fui pedir um coisa lá, um sanduíche mesmo, foi nem cachorro-quente. Ela falou assim, você quer verdura? Aí eu falei, véi, verdura no hambúrguer? Porque, assim, alface tomate a gente conhece como salada, É um vinagrete, né? pô. Entendeu? Lá era salada mesmo? É salada. O alface e o tomate, eles também chamam de verdura, de verdura, né? Do cachorro quente, você quer verdura, aí bota um ovo de codorna e queijo ralado, daquele mais peba, assim, em cima. Do saquinho de bom demais, velho. Tá doido. Né? Cara, memória afetiva. Memória né? afetiva. E aí, as pessoas falarem que Brasília não tem uma comida, né? Que você tava até falando aí, mas eu acho, cara... as pessoas falam que Brasília é a cidade do risoto com filé, né? Também. Concordo. Mas, gente, a cidade é nova, né? E se o risoto for de, sei lá, diz um negócio aí, de baru, cagai, tá aí, ó. Tá, meu irmão, deixa o cara, a gastronomia permite essas coisas, né? E aí, falar que gastronomia não tem uma galera bacana de gastronomia, que Brasília não tem uma galera bacana de gastronomia, cara, pelo amor de Deus, tem um monte de gente acho que a gente tem popularizado muito o termo gastronomia, né? Quando a gente falava em gastronomia há uns anos atrás, todo mundo pensava na alta gastronomia, né? E alta gastronomia é como se fosse, assim, o melhor da gastronomia. E não é. A alta gastronomia, ela é uma parte da gastronomia, mas ela não é nem Eu sou da baixa gastronomia aí, ó. Queria baixa morar gastronomia no boteco aí, ó. Do meu amigo Nenel, né? Que tem a página lá, Baixa Gastronomia. Aí, ó, mas eu sou da Baixa, ó. Queria morar num boteco. Queria. Deixa sua mulher saber disso. Ela vai comigo, pô. Se levar a patroa aí... Oxê, né? É doido, cara... gastronomia envolve tudo isso. Envolve o cachorro-quente ali, envolve o shawarma, o hambúrguer, as jantinhas aí que tem espalhadas pela cidade. Jantinhas. Esse dia eu vi na internet mesmo uma menina do Rio, parece que jantinha só tem aqui, bicho. Veio morar aqui, ela falou, vocês têm uma coisa maravilhosa que é a jantinha. Só tem aqui em Goiânia, filho. Goiânia tem, né? Tem. Goiânia tem mas também. Foi resquício daqui, né? É porque começou... O Goiás, ele tem muito, né? Tem muitas cidades do Goiás que é jurisdição de Brasília, né? Valparaíso, Águas né? Lindas. Até Brasilinha ali, o pessoal é muito mais
Brasiliense. Do que Goiás, né? É. E aí, a questão da jantinha, o negócio que é daqui, pô. Né? Lá da UDF tem uma jantinha top do goiano. Vou fazer até um vídeo. Goiano, você é top. Aí, ó. Quem for estiver passando ali perto da 904 Sul ali, já pode falar. Pode lá. A jantinha do goiano, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é top. E aonde que o professor Henrique Marcos come, assim, em Brasília, assim? Quais são os seus restaurantes que você gosta? Você falou muito do Fazão Dourado. Fazão Dourado eu adoro. Gosto muito do Marambaia. Marambaia, top lá, João, seu Fábio. Seu Fábio foi meu vizinho de porta, foi? Lá na Octogonal. Na Octogonal, ele mora lá, né? Vai fazer 80 anos daqui a 2 anos, parece, ou 1 ano. Gosto demais do Marambaia. E gosto muito do Modesto da Nai. Sim. Cara, sou fã demais da Nai, assim. A gente vai lá há muito tempo. Minhas filhas... Desde Sobradinho, né? Desde Sobradinho. Mora lá perto da minha casa, né? O Modesto era lá perto da minha casa. No seu país, Sobradinho? O meu país, Sobradinho. Lá é um país, né? Top. Galera de Sobradinho é na Serra, porra. A gente mora nos Alpes do DF. Cara, então, Modesto, as minhas filhas, Sofia e Luísa, são apaixonadas na Nai, apaixonadas pelo trabalho dela. De verdade mesmo, são loucas, fãzonas, assim mesmo. Até tenho que ir lá, faz tempo que eu não vou, elas me cobram. Gosto muito do Fidivó, do meu amigo Gabriel, do Bahia, que tá aqui agora na Asa Norte. Agora, topzera demais. O Gabriel vai me bater, top demais. Careca, tem um bocado de coisa. Pitaca, Luiz e... Baião aí, sou apaixonado no trabalho de vocês. Zé Torres, meu amigo André. Sim. Afeto da minha amiga Bárbara. Tem muito. Padoca da Serra, quem não conhece, vai na Padoca da Serra, que é a melhor padaria aqui do Distrito Federal, junto com Madame Brioche, que eu gosto muito. Padoca da Serra? Padoca da Serra, quadra 3 de Sobradinho, do lado da Smart Fit. Você vai lá, faz academia e come um panetone, ó, pai. Você vai ficar desse shape aqui. Top. É bom que já começa o projeto verão. Tá vendo aí que eu tô dando um bocado de dica aí, né, bicho? Comer em pé na Ceilândia. Naldo, porra. Naldo, meu... O come em pé. Naldo. Um dia desse eu fiz um vídeo até. Sabor dos Sertões, Ceilândia também. Top. Cara, eu vou muito canto. Abriu uma loja aqui na Asa Norte, eu não lembro o nome agora, que é só de produtos brasileiros. É aqui na W3, eu esqueci o nome. Eu achei bem bacana a proposta deles. Né? Cara, Brasília tem... Olha só o tanto de canto que eu falei, né, velho? De tantos lugares bacanas. Você deu pra ver que eu gosto da coisa mais simples, né? Assim, tirando Modesto, que é chique pra cacete. Mas de vez em quando ela faz uns eventos. Mas eu gosto muito do boteco, dessas coisas. Sou apaixonado mesmo. Agora tá bem alta, né? As estufas, né? Sim. As comidas de estufa, o Claude lá, o Botequim, o clã de Claude lá, toca do chopp, melhor chopp da cidade, gosto muito também. Tem de doce, tem de sal, né? Que já é doce. Adoro, tem gente demais aqui em Brasília fazendo um trabalho muito fera. Júlia lá no Terra Nova, que eu ainda não fui, mas a menina é show demais. O Longo. Ela é fera demais, ela, Bárbara, Nai... A Ana, que a gente falou aqui, mulheres assim espetaculares, são referências dentro da nossa cidade. Acho que o Brasília tem um diferencial muito grande nisso, né? De mulheres trabalhando, a própria Mara, né? A cozinha, por incrível que pareça, né? A gente tem uma referência histórica daquela, tipo, que mulher era da cozinha, né? Dá pra fazer uma tese de mestrado, doutorado sobre isso. Os condomínios novos aí. Quando você vai ver, você que é um cara cheio do dinheiro aí, hambúrguer na veia, vai comprar um apartamento aí deixa eu ver aqui, no Noroeste. Aí tem lá, Espaço Gourmet. Aí o vendedor já fala, Espaço Gourmet, o seu esposo o senhor vai cozinhar aqui. Né? Ele nunca fala da mulher. Nunca fala da mulher, bicho. Isso, né? A mulher tem um estigma de cozinhar em casa, meu irmão. Mas a cozinha profissional sempre foi muito... Isso é bizarro, bizarro. Né? Aí o cara que chega lá no condomínio, ele bota a doma dele, bota o toque dele, pipopopó, e vai cozinhar no Espaço Gourmet. Aqui. Espaço Gourmet é o cacete, meu irmão. É cozinha do mesmo jeito. E aí eu acho massa esse trabalho das mulheres aqui de Brasília. A gente tem que valorizar demais, sim. Porque se a gente pegar, bicho, tem muita mulher fazendo trabalho top aqui. Né? E essa questão do gênero... Esse estigma de... A mulher, quando estava na cozinha, era aquela mulher macho, né? Então, isso tem quebrado muito, né? Quebrou tudo, total, né, bicho? Total, assim. Essas 4 que eu falei aí, tem outras, né? Mas as 4 aí que eu falei, Bárbara, Júlia, Nai e Ana, cara... Porque a gente aprende na cozinha também, né? Que, assim, cozinha você não pode estar com esmalte, perfume, né? Então, assim, a questão de
né? Isso mudou muito Isso também, é importante né? para a mulher, né? Essa questão. A gente tinha também essa, até para os homens também, né? A gente tinha muito, a cozinha ela era muito restritiva, né? Você pegar as cozinhas antigas mesmo, profissionais, que tem brigada grande e tudo, você vê que até as próprias domas, né? Hoje em dia você tem... Domas né? para a mulher, né? Doma tudo... Com corte assim, diferente, né? Corte diferente, até para os homens também, cores diferentes. Antigamente era tudo branco, né? Aí você tem as empresas de faca, tudo que faz as facas diferentes, as pinças coloridas, um negócio com muito mais personalidade, né? Sim. Então eu acho que esse acesso à informação que a gente teve da internet, das coisas do exterior, melhorou muito, né? Essa questão do visual da cozinha, né? Sim. A gente tem muito restaurante hoje que tem cozinha aberta, né? Antigamente a cozinha era lá no fundo, né? Hoje você tem restaurante que é tudo vidrado. As casas das pessoas, né? A gente tem cozinha, o espaço gourmet dos condomínios, as cozinhas, as pessoas já planejam ela aberta, né? Cozinha se tornou, agora, de verdade, sempre foi o ambiente mais importante da casa, mas hoje ele realmente é, porque as pessoas expõem esses ambientes, né? A gente não tá em porão, a gente não tá escondido, a cozinha é um lugar que a gente tem visibilidade, por isso que essa visibilidade é tão importante pra gente, né? E as mulheres conquistaram seus... Precisa melhorar muito pra mulher, pô, precisa demais ainda, é um ambiente extremamente machista ainda, mas eu acho que esses 4 exemplos que eu dei aqui mostram que a nossa cidade é muito bem representada nessa questão. A gente tem várias nuances, né? Tanto a representatividade feminina, né, dessa questão, né, que a gente tem a Babi. A Júlia veio aqui e falou a questão da mulher preta na cozinha, tá num cargo de chefia, né? Isso é muito importante também. Tá, né? cara, Júlia com essa questão da negritude, né, dentro da cozinha, da preta na cozinha, acho que é isso mesmo. Ela, cara, eu admiro demais o trabalho dela. A Nai, né, que não tem a formação em gastronomia, né, mas é uma empresária que está dentro da cozinha. E a Ana também, né, que tem, Ana manda muito, né, bicho, também. E Bárbara, né, mas a gente sempre vê que o estudo, a dedicação, estar dentro da operação, no caso delas todas, né, é sempre muito importante. Elas conhecem a equipe delas como poucas, né, sim, dão valor à equipe delas, valorizam o espaço ali delas e da equipe delas, entendem que elas têm um espaço muito importante dentro da cozinha aqui de Brasília e se tornaram são referências para mim, total. Tanto assim, que os prêmios estão aí, né, reconhecendo. Cara, as premiações são muito importantes, muito relevantes e eu admiro demais elas, assim, tudo que elas conquistaram é mérito delas, assim. E claro, a gente não pode esquecer também, mas tem muita gente bacana também, né? O Gabriel, o Marco da Casa Baco, o André Batista, Luiz e Baião lá na Bitaca, né? Cara, tem muita gente bacana fazendo trabalho. O próprio Felipe, né, que era cozinheiro lá e agora tá com um negócio próprio na Bitaca, meu amigo também. Sim. Tem muita gente bacana ali ralando aí. O William Shen, né, que é um cara das antigas, que foi indicado a chefe revelação. Falei, Shen, que porra é essa, Hoje bicho? a gente tem os cozinheiros da internet, né? Teve aí não sei que prêmio que foi onde foi que eu vi? Ah, não, foi no negócio do chefe de alto nível lá, que você tinha, né, a categoria do chefe. Sim, dos amadores, dos caras da internet, né? Os cozinheiros da internet. Então tem gente hoje em dia que faz um puta trabalho sério e só cozinha na internet. E não tem problema, né? Nenhum. E aí nenhum, ele traz referência, ele consegue entrar dentro da casa das pessoas, que às vezes a pessoa não tem um acesso a um ingrediente por causa da região, por causa do clima, e aí ele traz uma receita, né, pela internet. A informação ajudou muito a gastronomia, né? Cara, a gente... televisão... eu vou dar um grande exemplo, assim, pra você. Os reality shows, em especial o MasterChef, que é o maior, né, de todos, é um negócio espetacular, o que aquele programa faz. Mas olha só, o enredo, ele já tá pronto, pô. E cozinha já tem um enredo pronto. A galera daqui da comunicação aí sabe disso, já tem um negócio pronto. Você já sabe que aquilo ali vai ter conflito, vai ter choro, vai ter emoção, vai ter amor, né? Tudo está dentro daquele programa. Por isso que competitividade. Competitividade. Por isso que é tão importante
ter esse tipo de programa, sabe? Porque mostra e entender a gente que é da gastronomia, a gente entende que é um entretenimento. Porque eu acho que às vezes as pessoas que são leigas, né? Que não gostam, que não trabalham na gastronomia, eles acham que aquilo é a ferro e fogo, as pessoas se odeiam. Não, aquilo é entretenimento, porque é aquilo ali todo dia. Um dia, se a gente for trabalhar um dia junto numa cozinha, num evento, aí vai um dia a gente vai brigar lá, possivelmente. Mas depois, valeu, tamo junto. Isso é uma coisa que é muito interna da cozinha que a galera às vezes não imagina, não né? Entende, pô. Às vezes acho que o cara tá brigando lá. Pô, briga mesmo, né? De verdade, mas pisou fora do restaurante. Falou, vamos tomar cerveja. Né? Senta ali, toma uma cerveja, come um hambúrguer, come um cachorro quente. Galera do salão nem acredita, né? Escuta a briga lá, fala, pronto, agora esses caras nunca mais vão olhar na cara um do outro. Quando vê, tá os dois sentados do bar dando risada. Tomando uma. E, né? Cara, isso é mais uma vez mostrando, né, que a cozinha é muito diferente. E esses programas, eles são importantes porque tem um enredo pronto. Né? A cozinha tá dando esse boom aí todo, de todo lugar na internet, em rádio, televisão, revista, não sei o quê, porque tem os enredos prontos e as pessoas cada vez mais buscam isso, cara. É um negócio muito marcado mesmo, assim, né? Previsível, né? E isso faz toda a diferença dentro da nossa profissão. Para a nossa profissão, acho que é muito importante que a gente tenha um espaço para mostrar a nossa vivência, a nossa realidade. E eu acho que a tendência é cada vez mais isso ser explorado, de verdade. Porque Bandeirantes tem, Record tem, Netflix Fora tem. Fora os canais, né? GNT, Food Network, né? E Bandeirantes tem. O maior faturamento da Bandeirantes é o Masterchef. Antigamente só tinha o Jimmy Oliver, né? Que falava, né? Fazia programa de culinária e tudo. Só que hoje em dia a gente tem várias cozinhas brasileiras, a própria filha do Gil, né? Sim. E tudo. Enfim, muita coisa legal, né? Tem muita coisa. É isso. Gente, eu sei que o nosso bate-papo aqui, a gente podia ficar a tarde inteira falando disso. Se deixar, eu fico até 10 horas da noite aqui. Senão, a gente estourou um pouquinho o tempo aqui, mas vou trazer o professor Henrique aí pra gente conversar Pode trazer sempre que precisar, estamos juntos. Assuntos, tá? A gente vai encerrar por aqui, depois a gente traz para uma parte 2. Queria agradecer todo mundo aí que teve, né, presente com a gente até aqui. Se você chegou com a gente até aqui, queria pedir para vocês acompanharem o trabalho do professor Henrique. Opa, também, por favor, me sigam aí nas redes sociais. Né? Fala aí, eu quero ir pro Big Brother. Masterchef não perguntou, você vai ficar pra parte 2. Você quer ir pro Masterchef? Não, quero ir pro Big Brother. Você vai cozinhar pro povo lá, vai. Oxê, me derrabar da língua, coração lá, que eu boto pra moer lá. Ninguém vai tratar mal, não. Vai ver só. Nunca teve um cozinheiro mesmo no Big Brother. Né? Acho que teve, velho. Eu sou fã de Big Brother. Acho que teve um cara lá na terceira ou quarta edição. Bom, mas quem quiser, primeiro eu queria agradecer, JP, o pessoal aqui da Pródico Maru, valeu mesmo, de verdade. Me senti em casa, vocês viram que eu falo pra cacete, mas até faltou a luz aqui na Asa Norte. Mas agradeço demais a oportunidade de falar um pouco. Contem comigo sempre que precisar, JP, tamo junto. Deixa aí suas redes aí. Meu Instagram é Prof. Henrique Marques. Por favor, me sigam, me ajudem para eu ir pro Big Brother. Quem sabe em 2026 ou 2027 estarei por aí, né? Não? Você tá mandando as fitinhas, né? Não mando não, bicho. Eu quero ser descoberto. Aí é assim, o cara eu quero ser descoberto. Não joga. Meu irmão, eu vou na rodoviária lá comer passeio na Viçosa só pra me descobrirem, velho. Mas não me descobrem. Eu tenho que saber que rodoviária é essa que esse povo vai. Vamos botar um assessor pra fazer seus vídeos e mandar lá. É isso. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Rolê e Receita hoje com o professor Henrique Marques aqui, coordenador de gastronomia lá da Faculdade UDF. E muito, muito gratificante ter convidados tão bacanas e amigos, né, pra gente bater esse papo tão leve. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, ative os sininhos e a notificação e essas coisas, tudo que tem que fazer no aí, YouTube. Ó, hambúrguer na veia também. Já segue aí o Hambúrguer na Veia, segue a UDF Gastronomia, que a gastronomia lá tem a própria página. Tem a própria página, né? UDF Gastronomia. Oficial e tem a UDF Gastronomia. Então é isso, esse foi mais um Rolê e Receita aqui na Pródico Maru. Espero vocês no próximo programa. Valeu! Tchau!